El momento ha llegado. Todas las naciones, todos los medios de comunicación, la Iglesia de Jesucristo, se reúne para oír al regidor de los gentiles, el que murió, resucitó y volvió a vivir, el único que quita el velo, el que edifica su iglesia. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Abençoados com todas as bênçãos. Hoje, nessa contagem regressiva que continua se aproximando, tremendo dia. Faz pouco, vi um programa de televisão sobre a cultura maia, profeta Nostradamus, sobre os profetas modernos, que agora são cientistas, como são chamados, né? E todos coincidem que 2012, ou esse mundo se destrói, ou começa um melhor. Hello! Assim que estamos aí. Vem por aí um novo mundo, um novo sistema. O da incircuncisão, o governo de Deus sobre a face da terra. Quero enviar uma saudação a Martita Pino, fiel colaboradora no começo desse ministério lá em Miami. Martita, se está vendo esse calqueio, te queremos muito e te escrevemos para ir te visitar, mas nunca conseguimos. Eu não sei se a cartinha chegou para você, mas, bem, fica para uma próxima ocasião. Se não, na transformação. Bem, então, antes de começar o calqueio, que dessa vez o calqueio é de um ex-confinado. Veja como estão contribuindo todos os membros do corpo. Um ex-confinado chamado Kiko, está conosco durante anos, me enviou um tremendo calqueio, te felicito. Logo, logo vou compartilhar com vocês. Mas antes, tem um conselhinho. E esse conselho é para a amada, cuidando da amada. Lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, vamos utilizar como exemplo do que estamos falando. E diz: mas ordenamo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão. Veja, de todo irmão. Não está falando agora aqui dos ímpios, nem da outra semente. De todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo o ensino que recebeste de nós. E diz: verso 9 e 10. Porque também, quando estávamos convosco, ordenávamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando em nada, senão entremetendo-se no alheio. Aos tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão, não do outro, o seu próprio pão. E diz: se alguém não obedece ao que dizemos por meio desta carta, a esse apontai-o, e não vos ajunteis com ele para que se envergonhe, diz o verso 14. Mas não o tenhais por inimigo, senão admoestai-o como a irmão. Há irmãos que a pessoa não tem como inimigo, mas também não tem como amigo, porque andam desordenadamente. Então o conselhinho é para proteger a amada, porque a mim me escrevem muitas pessoas de muitos países. E há irmãos que, olha, isso de que o anjo me disse, ou papai me disse, eu vou te dizer uma coisa, eu não falo com muita gente, eu falo com Martim, eu falo com Lázaro, sim, Seiro, e eu falo com Álvaro Albarracim, e mais com Álvaro, que é quem está mais próximo. Mas isso de que não, o apóstolo aprovou.
tenham muito cuidado com isso, porque há muitas coisas. Olha, eu não tenho nem Facebook, não tenho Twitter, não tenho nada disso. Assim que se alguém te diz, o apóstolo escreveu por aqui, por lá, muito cuidado, porque tem pessoas que pegam sem minha permissão e têm feito até páginas com isso. Então isso de que papai falou comigo e... Isso é usar, você diz que eu sou Deus, isso aí é usar o nome de Deus em vão, se eu sou Deus para você. Negócio dentro da igreja, cuidado com os empréstimos, me dá tanto que eu tenho uma ideia, essa ideia que me foi revelada, então, sempre pergunte ao colaborador, seja a quantidade que for, você tem que se cuidar, porque há alguns irmãos que andam desordenadamente e se aproveitam do teu pão para comer o teu pão, eles comem o dele e o teu. Isso acontece no ministério tão grande como esse, entra muita gente com diferente propósito. Alguns têm um discernimento tremendo, mas outros não têm o discernimento. Então, caem em situações assim que isso de negócio, olha, se você tem um negócio, faz lá fora e quando ele pegar e funcionar, então traga os irmãos, mas não use os irmãos como... Como é que se chama isso? Coelhinho da Índia? Como experimento de laboratório. Tem que ter cuidado com isso. Assim que colaboradores devem trabalhar, porque os abençoados semeiam, olha, o que os abençoados semeiam, use para a amada. Porque, olha só, aqui, por passar uma imagem, a menos que tenha um escritório, tenha representante de Telegraça aqui, lá. Mas se não é assim, somente por passar uma imagem domingo, procure um trabalho. Por que você tem que estar dependendo da semeadura dos abençoados? Vá trabalhar. Aquele que não trabalhe, também não coma. E vocês que semeiam, vejam bem onde estão pondo as maçãs que vocês põem aí, porque isso é para se usar para super raça, se pode usar para um melhor projetor da imagem, pode se usar para melhorar o serviço de internet, mas não para que um colaborador esteja aí 5 dias sentado em casa esperando que você semeie no domingo para comer toda a semente. Aqui, quem trabalha na palavra, olha, se chama JH. O demais é colaboração. Há muitos abençoados que trabalham e fazem seu trabalho, a menos que tenha muito que ver com o ministério ou que esteja muito ocupado. Isso de festinha e farreando, vamos colocar as coisas em ordem, porque o dia está se aproximando. E nós estamos aqui para dar bom exemplo. Nós somos criticados como malfeitores e que somos pessoas... Não é assim. Nós andamos... que o coxo não saia do caminho, andamos fazendo bem, cuidando de nossos veículos, nossos corpos, para que deem bom testemunho. Bem, então, hoje o calqueio se trata do nosso irmão Kiko, que me enviou um tema fortíssimo, diz, a destruição do véu, Jesus de Nazaré. E ele escreve aqui bem claro, diz, a destruição do véu de Jesus de Nazaré e o começo de outro véu. Diz, como nos ensinastes, o termo destruir significa reduzir a nada por um propósito para que se manifeste o começo de uma profecia e se manifeste o propósito já predestinado na próxima profecia. Então, vamos ler o primeiro verso. Se encontra Hebreus capítulo 10. Deixa eu encontrá-lo aqui. Tanto verso, veja como eu tenho a Bíblia aqui. Forradinho de versos bíblicos. Diz o verso 19 e 20. Assim que, irmão, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho novo, o velho já cessou, pelo caminho novo e vivo, que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. E o que aconteceu com a carne de Jesus? Ali morreu, expirou,
ressuscitou, mas ali terminou o trabalho daquele véu que foi tirar o pecado, destruir o diabo e abrir um caminho novo. E então, o próximo verso, vamos ver qual é. Consequências por seguir o véu Jesus de Nazaré. Lucas 20, 18. Vamos encontrá-lo aqui. Lucas 20, 18 diz: todo o que cair sobre aquela pedra, falando de Jesus de Nazaré, será quebrantado, mas sobre quem ela cair, lhe despedaçará. Por isso é que esses ministérios por aí estão despedaçados todos, pastores estão despedaçados, sua pregação despedaçada. Tudo que fazem está danificado, porque tem o véu Jesus de Nazaré ainda no meio. Próximo verso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Está aqui. Verso 12 em diante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Assim que, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que havia de ser abolido. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, permanecem com o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. E ainda até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Por quê? O Senhor é o Espírito. O Senhor não é Jesus de Nazaré. O Senhor não é José Luiz de Jesus. O Senhor é o Espírito. Onde está esse Espírito, diz. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então esse Espírito teve primeiro em Davi, e logo em Jesus de Nazaré, e logo em Jesus Cristo, o homem. Onde esse Espírito está, se respira liberdade. Se você recebeu liberdade, te sentes livre, é porque estás frente ao Espírito do Senhor. Bem, o que acontece com os líderes que ainda têm o véu Jesus de Nazaré? Bom, aqui está o próximo verso, que Kiko nos enviou. E diz: porque há muitos contumazes, faladores de coisas vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí estão os enganadores. Procure uma igreja que pregue o evangelho da circuncisão, e aí há todo tipo de falação, faladores de coisas vãs, enganos, os da circuncisão. Por isso é que nós pregamos o evangelho da incircuncisão, não a circuncisão que é pregado por todo protestante, batista, católico, pentecostal, todos os grupos existentes, menos Crescendo em Graça. Nós, a nível mundial, somos o único ministério que prega o evangelho da incircuncisão. Como já dissemos, há dois evangelhos. O da circuncisão, que foi de Jesus de Nazaré e dos apóstolos, morreu, ressuscitou, caducou, mas eles continuaram pregando. Então, e diz, aos quais, verso 11, é preciso tapar a boca, que é o que estamos fazendo nós. Projeto tapar boca. Tapar-lhes a boca, falando-lhes a verdade, que transtornam casas inteiras, como ficam casas transtornadas. Ensinando por ganho desonesto, eles não estão supostos a receber os dízimos dos abençoados, como todos esses canais de programas de televisão pedindo dinheiro e pedem dinheiro. É uma pedideira de dinheiro. É um engano que eles têm. Não lhes enviem mais dinheiro a esses circuncisos. Não enviem mais dinheiro a eles para tapar-lhes bem a boca, ensinando por ganho desonesto o que não convém,